Olha, agora a gente vai direto para Londres. Eu vou falar com a Priscila Curri. Ela é paramédica. A descoberta da gravidez e a chegada de um bebê trazem inúmeras mudanças na vida de uma mulher. E aproveitando que nós estamos aí na Semana das Mães, o nosso assunto é bem importante. Primeiros socorros na gravidez e no pós-parto. Priscila, boa noite. Oi, boa noite. Prazer falar com vocês aí, gente. Ai, que maravilha. Como é que tá o clima aí em Londres, hein? Aqui hoje foi bom, hoje foi em torno de 20 graus. Para 20 graus para a gente é calor. Olha, ressaltando que a Priscila é a única paramédica brasileira que mora em Londres, tá? E apaixonada pelo que faz, né, Priscila? Totalmente apaixonada, com certeza. Com certeza faz toda uma diferença, viu? Bom, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto, até porque a gente está aí na Semana das Mães e eu queria saber de você quais são as principais situações de risco ou emergência que podem acontecer durante a gravidez. Olha, primeiramente a gente tem que lembrar as pessoas que a gravidez não é uma doença, tá? O que acontece? Principalmente as grávidas de primeira viagem ficam apavoradas, meu Deus, então a gravidez, né, em sua grande maioria, é uma coisa normal. A gravidez vai ocorrer normalmente e o bebê está super protegido dentro da sua barriga, tá? Pode sim acontecer quedas. Por quê? A grávida, né, o corpo muda totalmente, principalmente o centro de gravidade. Né? Nós estamos acostumados a ter um corpo e, de repente, em 9 meses, muda drasticamente, principalmente aquele peso da barriga, e você perde a habilidade de olhar, de conseguir enxergar os seus pés. Então, é muito comum as grávidas caírem. Inclusive, 25% das grávidas vão ter pelo menos um tombo durante a sua gravidez. E o que assusta muito as pessoas. Mas vamos lembrar o seguinte, o neném está no líquido amniótico, então ele já está ali numa bolsa bem protegida. Do lado de fora daquela bolsa, nós temos o útero, que é um músculo super forte. E o bebê também tem a nossa pelvis, né, que é o osso da pelvis, protegendo a criança, tá? Então, quedas pequenas, tá? Aquela quedinha, saiu da cadeira, caiu da cadeira, uma queda sem grandes problemas, onde a mãe não se machucou, provavelmente o neném está ok, tá? Então, na verdade, vamos acalmar as grávidas aí. Aquela queda onde a grávida se machuca, a mamãe se machucou, aí sim a gente tem que começar a pensar, será que o bebê se machucou também? Né? E procurar uma orientação médica. Em caso de quedas graves, onde tem um impacto numa quina com a barriga, por exemplo, um impacto muito grande na barriga, uma queda de altura, a gente tem que se preocupar aí no deslocamento da placenta, tá? E quais são os sintomas de uma queda que pode ter machucado o meu bebê? Bom, o bebê, quando não está feliz, ele vai dar sinais. Né? Quais são esses sinais? Às vezes um sangramento, uma dor abdominal que parece com uma cólica forte, intensa, que você não tinha antes. O bebê não se movimenta tanto quanto ele costuma se movimentar. Então, você tem que perceber diferenças no bebê após aquela queda e pensar, poxa, será que a criança está bem? Né? E procurar uma orientação médica. Então, a maioria das quedas em grávidas não é nada para a gente desesperar, mas temos que ficar de olho aí nos sintomas de que algo sério pode ter acontecido. É muito interessante, Priscila, você trazer essas recomendações para a gente, porque na maioria das vezes, nessas situações aí de quedas, né, das grávidas, em muitos casos o pânico é tão grande, o desespero delas é tão grande que isso acaba acelerando tudo, né? Os batimentos cardíacos, então o nervosismo, e tudo isso interfere também, porque a nossa saúde mental, manter o equilíbrio, especialmente a gente sabe que quando está grávida a gente fica muito mais sensível, então é muito mais difícil. Mas um momento como esse, se entrar num desespero, ainda é pior, né? Ah, com certeza. Eu sempre falo isso para todo mundo nos meus canais no Instagram e no Facebook, Priscila Paramédica Londres, eu sempre falo isso. Gente, o caos, quando a gente entra em desespero, a gente fica em caos. E aí a nossa parte do cérebro, que é primitiva, entra em ação. Aí o que acontece? Você perde a habilidade de raciocínio lógico. Aí você não consegue fazer nada, você entra em pânico, você fica congelado ali, né? Então, se você está grávida e você teve uma queda, né? Primeiro, calma, tá? E se você estiver preocupada, não há problema nenhum em procurar uma orientação médica, tá? Mas as chances do neném ter se machucado com aquela queda
é pouco. A maioria das grávidas tem aquelas quedas e não acontece nada com o bebê, justamente porque eu acabei de falar, o corpo humano, né, a gravidez, o jeito que o bebê está encaixado no corpo da mulher, é de uma maneira que o bebê fica muito protegido. Então, para alguma coisa realmente machucar aquela criança, a gente vai ter que falar caindo de uma escada lá de cima, ou ser sido atropelado, ou estar envolvido num acidente de carro, né, com cinto. Aliás, grávida, gente, cuidado com o uso de cinto de segurança, tá? Porque se você estiver num carro usando o cinto de segurança e eu ver uma freada muito forte, aquele cinto dá aquela apertada na barriga, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o cinto de segurança. Tem alguma, aqui na Inglaterra, inclusive, a grávida que está já 7 meses para cima tem isenção do cinto de segurança e, obviamente, a pessoa dirigindo tem que dirigir devagar e com muita cautela para justamente não causar esses trancos com o cinto ali bem na barriga da grávida. Nossa, o que você falou foi muito interessante, viu, Priscila? Eu nunca tinha parado para observar que realmente o cinto de segurança pode ser prejudicial, né? Principalmente a mulher aí após o 7º mês, que a barriga já está bem grande, né? Então é preciso evitar. Evitar, não é? É claro que se você vai pegar uma estrada, você vai usar um cinto de segurança e tem alta velocidade. Mas se você vai fazer uma viagem que não é lá de dentro da cidade, evita usar o cinto, porque toda vez que você leva um tranco, uma coisa é o carro passar por um buraco e você dá aquela quicadinha com o carro, normal. O problema é que o cinto, ele aperta bem ali no útero, né? Não é um lugar legal de você ficar levando aquelas apertadas. Então, você tem que pensar aquele pró e co e pensar, tipo, vale realmente a pena usar o cinto para esse momento? Então, o cinto de segurança é só um cuidado. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, né, gente? Não é para não usar. Vamos lá, para depois o Não é pessoal não isso. dizer que não é para grávida usar cinto. Não é Não, isso, exatamente, gente. não é isso. É só para a gente prestar mais atenção, principalmente no 3º trimestre da gravidez, onde o cinto fica bem ali em cima de um local delicado para as grávidas. Outra coisa que eu vejo acontecer com as grávidas é diabetes na gravidez, que é uma coisa muito comum, né? Comum. Muito comum. Uma pessoa pode nunca ter tido diabetes, na gravidez desenvolve diabetes, então tem que tomar esse cuidado de checar sua glicose, pressão alta, pressão baixa, ficar checando isso, ter uma dieta saudável e estudar. Toda grávida deve estudar o que esperar em sua gravidez e como cuidar de um bebezinho recém-nascido, como será o seu parto, né? Porque muitas mulheres que eu atendo, inclusive aqui na Inglaterra, não têm o mínimo conhecimento do que é um parto, como é que é a gravidez. Então é importante essa educação para acalmar você e acalmar o seu bebezinho quando ele nascer. Inclusive, Priscila, eu acho muito interessante a gente estar falando assim sobre a questão do parto. Mas hoje a gente vive momentos bem diferentes do passado. Por exemplo, a gente está aqui, ó, você está em Londres, eu estou aqui em Teresina, no Piauí, a gente está se conectando e a gente está se falando, né? Então, assim, a rede social, ela é ótima, a internet veio para revolucionar, mas aí a gente tem um outro ponto. A internet, ela também chega agressivamente e, em muitos casos, fazendo com que muitas pessoas elas fiquem em situações bem delicadas. Por exemplo, eu estou falando isso porque eu tenho uma amiga que está grávida e ela postou nas redes sociais dela que ela queria ter um parto cesariano. E aí, para que ela foi falar isso? Ela simplesmente foi atacada de todos os lados, começaram a falar 1001 coisas para essa menina, como se ela não tivesse o direito de escolher o tipo de parto que ela quisesse, entendeu? Então, assim, infelizmente a gente sabe que tem muito isso. E aí o que acontece? É muito complicada essa situação também, né? Porque às vezes você se expõe tanto a questão da gravidez, fala tanto, e aí vem tanta coisa, sabe, que mexe muito com o nosso psicológico. Isso aí é uma coisa impressionante. A partir do momento que a mulher fica grávida, ela recebe a opinião de todo mundo. Até de gente que nunca falou com a grávida, agora quer dar opinião na gravidez do bebê, de como dar alimentação. A grávida sofre com esse bombardeamento de informação de tudo quanto é lado, né? O corpo pertence à mulher, ela tem todo o direito de fazer o que ela acha melhor para ela. Agora, num ponto da minha área médica, eu preciso falar que, obviamente, o parto normal é melhor para a mãe e para o bebê.
por N motivos, tá? Agora, se a mulher não está se sentindo confortável com isso, conversou com o seu médico, e o médico que está tratando da paciente realmente viu que é o melhor para ela, todo mundo tem que respeitar isso, né, gente? Porque a opinião hoje em dia está uma coisa complicada, né? As pessoas dão opinião naquilo que nem sabe, né? Aí eu fico, meu Deus do céu. As pessoas se sentem no direito de falar o que bem quer e não estão nem aí e entram na sua intimidade, vai. E isso realmente é muito, muito, muito chato. E assim, a mulher, quando ela se torna mãe, ela fica muito mais sensível no sentido de ter medo também, né? Eu lembro bem, Priscila, que quando eu era adolescente, quando eu não tinha filhos, eu não tinha medo de nada. Então, depois que a mulher ela passa a ter filhos, ela passa a ter medo, né? Ter medo de tudo, porque tem uma criança, tem um filho ali que ela gerou. E aí a preocupação é porque essa criança, como vai ser? Então, a mulher, ela também passa a ter muito mais medo, ela passa a ter modificações não só no seu corpo, mas de uma forma geral em tudo. Com certeza, porque quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? Principalmente quando é o primeiro bebê. É o nascimento de uma mãe e o nascimento de um bebê. É muito de, olha, eu não tenho filhos, tá? Eu só tenho um filho canino, não é a mesma coisa. A minha irmã teve a filhinha dela 3 anos atrás, e a Maia tem 3 anos hoje em dia, e ela falou para mim, falou, cara, é impressionante como as pessoas dão um pitaco. E ela falou assim, pessoas que não tem nada a ver. Às vezes ela tá indo com a menina no supermercado, aí tem uma senhora na fila, que começa a dar pitaco, sabe? Assim, nada a ver. A minha irmã fala, minha Nossa Senhora, é muito difícil hoje em dia para as grávidas, não só nas redes sociais, mas... E as pessoas também querendo colocar a mão na barriga da grávida, a pessoa que nem conhece você, né? A grávida sai na rua, um monte de gente querendo colocar a mão, assim, uma troca de energia desnecessária, você nem sabe quem é que está colocando a mão naquela barriga, né? Realmente, as grávidas têm a minha empatia, porque não é fácil, não. Tem pergunta de telespectadoras aqui para você, viu, Priscila? Olha, após o nascimento, quais as principais situações em relação ao bebê? Bom, primeiro, quando o neném nasce, as pessoas acham que, nossa, amamentar vai ser super fácil. E não é. Amamentar é uma aula frustrante para o bebê e para a mamãe. Sim, o bebê tem os reflexos de amamentar. Claro que tem. A mãe tem um reflexo de querer amamentar. Mas não é tão fácil assim. Então é importante que tenha muita calma nessa hora, que aprenda a amamentar, que amamente o mais rápido possível, tá? Então assim que você tiver o parto, assim que puder, você já amamenta. Por quê? Naquela amamentação, imediatamente após o parto, você melhora várias coisas. Por exemplo, dor. Né? Amamentar ajuda com qualquer dor após o parto, ajuda a expelir a placenta, ajuda a saúde do bebê, aquele colostro fresquinho. Então, a amamentação imediatamente após o parto é maravilhoso, tá? E temos que tomar cuidado com a moleirinha da criança, né? Porque o cérebro, o crânio da criança, ele não é formado, ele tem vários espaços, né? E eu vou mostrar para vocês um crânio aqui. Esse aqui é um crânio adulto, tá? Não sei se dá para ver. Não sei se vai dar para ver por causa da luz, né? Mas deixa eu tá dando apagar a para luz. ver. Espera aí. Eu vou... Deixa eu ver se dá... aqui agora dá para ver, ó. Vocês estão vendo essas marcas no crânio, gente? Ó, tá vendo essas marcas aqui no crânio? Sim. Isso é normal, todo mundo tem, certo? Criança tem, todo mundo tem. Só que quando a criança nasce, isso aqui é separado, não é junto. É o que a gente chama de moleirinha, tá? Então o cérebro... ele vai juntando, né? Isso, exatamente. Vai juntando porque a criança vai crescendo, né? Então aqui atrás, ó, aqui atrás tem a junção de 3 partes do crânio, tá vendo? E aqui justamente fica a moleirinha da criança. Então esse é um local muito sensível na cabecinha da criança. Então não, tenta, pelo amor de Deus, não deixar um bebezinho cair, né? Uma criança de até 3 meses de idade, qualquer queda de cabeça pode ser fatal, mesmo que seja uma queda de uma cadeira para um chão duro, tá? Que é uma altura pequena, mas bebezinho cair de cabeça, principalmente batendo a moleirinha, é muito perigoso. Então, por favor, não deixe a criança cair e não durma com a criança no colo quando você estiver amamentando, porque eu já vi casos fatais da mãe sem querer sufocar o nenenzinho e eu chegar lá, o nenenzinho tá morto, porque a mãe sem querer, exausta, né? A mãe exausta acaba amamentando, dormindo e a criança morre sufocada. Outra situação que acontece muito é a questão do engasgo.
Queria que você falasse sobre isso. Com certeza. Vamos falar de engasgo. Eu tenho até aqui uma ajudante para mim falar de engasgo. Aqui eu tenho um bebezinho, um ajudante, tá? Esse bebezinho aqui tem mais ou menos o tamanho de um bebê de 3 meses, tá? Primeiro, a gente tem que entender o que é um engasgo. Engasgo é a obstrução das vias aéreas, tá? Então, ou seja, a obstrução das vias aéreas não permite que você emita nenhum som, porque as cordas vocais precisam de ar para fazer barulho. Então, a pessoa que engasga, sendo adulto, bebê ou criança, ela não consegue emitir som. Então, um bebê que realmente está engasgado não vai conseguir chorar, não vai conseguir fazer barulho nenhum, tá? Então, essa é a primeira coisa que você vai perceber, que o bebê está com aquele olho esbugalhado e não consegue emitir nenhum som. Provavelmente está engasgado. Não se engasga com leite nem com água, porque são líquidos. O líquido, ele ou sai ou ele passa, tá? A criança pode ter aquele pouquinho de líquido que vai para o buraco errado, ela tosse ali e tal, beleza. Agora, objeto sólido, aí sim é um perigo, tá? E no caso de um bebê novinho assim, mãe que amamenta usando brinco, esses brincos que caem com facilidade, cai dentro da boca da criança. Botão na roupa, a criança amamenta e fica segurando, fazendo coisinha com a mãozinha, puxa um botãozinho, quando você vê, o botão está na boca da criança. Então, se você suspeitar que a criança está engasgada, primeiramente você vai olhar dentro da boca da criança. Se tiver óbvio, muito óbvio, tá aqui assim, você tira, tá? Você tira. Se não der para ver, você vai colocar a criança, vai segurar aqui as mandíbulas da criança, vai colocar a criança assim, é que eu estou tentando mostrar aqui na câmera, não sei lá, e com a palma da mão, parte de baixo da mão, tá? Você vai bater aqui 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, é forte, tá? Não é tapinha de arrotar, não. Se a criança está engasgando, ela tem questão de minutos para morrer, né? Para você conseguir salvar ela. Então, não é uma coisa delicada, tá? Você vai fazer 5 vezes aqui. Não funcionou, você vai virar a criança de barriga para cima, tá? E você vai colocar ela numa superfície dura. Pode ser uma mesa, pode ser o chão, tá ok? E você vai pressionar aqui, ó. Aqui, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Não saiu, mais uma vez, volta para as 5 batidas nas costas. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Gente, mais de 90% das crianças que engasgam, e você faz essa manobra, você vai conseguir desengasgar a criança, tá? Se a criança não desengasgar, realmente é correr para o hospital, ligar para a ambulância, e seja o que Deus quiser. Mas essa manobra para um bebezinho de até 1 ano de idade salva muitas vidas. Muitas vidas, com certeza. Eu vou, inclusive, pedir minha produção aqui para colocar teu Instagram, viu, Priscila? Para as mamães, para todo mundo estar te seguindo, porque você dá tantas dicas de primeiros socorros para a gente que ajuda bastante, né? Obrigada, viu, querida? Muito obrigada, querida. Tchau, tchau. Tchau. Gente, sigam lá ela, porque ela realmente é maravilhosa, sabe? E essas dicas aí são bem interessantes, né? Especialmente o que ela falou aí em relação aos bebês, às mamães, os cuidados que a gente precisa ter. E aí é bem legal porque ela deixa muitas dicas lá no Instagram dela. Daqui a pouquinho eu vou pedir para a Lara colocar o IG dela aí na tela, para você que está nos assistindo aí poder estar acompanhando aí a Priscila. Enquanto isso, olha aí, tá aí o Instagram dela, tá? Priscila Médica Londres, tá? Então vale a pena você estar seguindo ela aí, porque a Priscila realmente é uma pessoa maravilhosa e a gente agradece o carinho dela estar participando aqui do nosso programa, tá?